Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na arquitetura matemática que comanda o universo na sua escala mais fundamental, a mecânica quântica. É uma teoria que, olha, dá um nó na nossa intuição, mas que descreve a realidade com uma precisão que é simplesmente impressionante. Vamos lá! Para começar, vamos com uma pergunta que tirou o sono dos físicos lá no começo do século XX. Pela física clássica, um elétron girando em volta de um núcleo é uma carga em aceleração. E toda carga acelerada deveria soltar energia, perder velocidade e, bom, inevitavelmente cair em espiral direto para o núcleo. O átomo seria destruído em uma piscada. Mas, obviamente, isso não acontece. A matéria existe, é estável. A física clássica falha, e falha feio aqui. E é essa falha que abre a porta para um mundo completamente novo. E a resposta para esse mistério está numa mudança radical de pensamento. A física clássica nos dá aquele universo tipo relógio, sabe? Previsível, contínuo. Já a mecânica quântica revela uma realidade que é, na sua essência, probabilística, onde a energia vem em pacotinhos, os famosos quanta. Nesse novo cenário, o elétron não é uma bolinha com uma rota definida. Ele é uma função de onda, uma entidade matemática que descreve a probabilidade de encontrar ele em cada ponto do espaço. E essa virada de chave não é só um detalhe, é o motivo pelo qual os átomos e tudo que existe são estáveis. Então, se a realidade quântica é tão diferente, como é que a gente começa a descrever isso matematicamente? Bom, o ponto de partida de absolutamente tudo é o conceito de estado. O estado quântico é a peça fundamental de toda a teoria. Dá para pensar nele como se fosse o código-fonte de um sistema. Não é uma lista de coisas como posição e velocidade, mas sim um objeto matemático abstrato que guarda toda a informação possível sobre aquele sistema. É o puro potencial, só esperando uma medição para se revelar. E como a gente escreve essa ideia na linguagem da matemática? Existem duas formas principais, que são equivalentes. A primeira é a função de onda, que meio que desenha um mapa de probabilidades da partícula no espaço. A segunda, que é ainda mais poderosa para a teoria, é representar o estado como um vetor. Só que não é um vetor comum, é um vetor num espaço complexo de muitas dimensões, que a gente chama de espaço de Hilbert. E na notação de Dirac, esses vetores ganham o nome de qubits. O legal dessa abordagem é que ela permite usar toda a força da álgebra linear para entender o mundo quântico. A gente transforma problemas de física em problemas de vetores e matrizes. Ok, então os estados são vetores abstratos. Mas como é que a gente extrai deles as informações do mundo real, como a energia ou a posição de uma partícula? A resposta para isso está justamente na álgebra linear, que se torna a nossa ferramenta principal para fazer medições. E aqui vem outra quebra de paradigma com o mundo clássico. Uma propriedade física que a gente pode medir, que chamamos de observável, não é um número qualquer. Ela é representada por um operador. Um operador é tipo uma pergunta que a gente faz para o sistema. É uma instrução matemática que vai atuar no nosso vetor de estado para extrair uma informação bem específica. Certo, mas o que um operador faz na prática? Ele pega o vetor de estado do nosso sistema e o transforma em outro vetor. Pensa no operador de energia como uma máquina. A gente coloca o estado do sistema lá dentro. Na maioria das vezes, a máquina vai cuspir um estado totalmente novo. Mas, para alguns estados muito especiais, a mágica acontece. A ação desse operador no estado é o que define a medição, e essa equação que está na tela é a chave de tudo. É a equação de alto valor. Ela descreve essa situação especial que eu falei. Quando um operador UAN atua num estado particular, o psi, ele não muda a direção desse estado. Ele simplesmente multiplica o estado por um número, o lambda. Esse processo é o coração da medição quântica e, de verdade, uma das ideias mais poderosas de toda a física. Então, a jogada é a seguinte. O operador AN representa a pergunta, a medição. Se o sistema por acaso estiver nesse estado especial que a gente chama de alto vetor, a medição se torna perfeitamente previsível. O resultado não vai ser uma probabilidade, vai ser um número exato, o alto valor lambda. Nesses casos, a incerteza quântica para aquela medição específica simplesmente desaparece. O sistema revela um dos seus segredos de forma clara e direta. E isso mostra de forma brilhante o porquê da palavra quântica. Os resultados das medições não podem ser qualquer valor. Eles estão limitados a um conjunto de valores específicos, os altovalores. A energia de um elétron num átomo, por exemplo, não pode ser qualquer uma. Tem que ser um dos altovalores do operador de energia. A energia é, portanto, quantizada. Beleza. A gente já viu como descrever um sistema num certo instante e como medir ele. Mas, e o movimento? Como é que os sistemas quânticos evoluem com o passar do tempo? Da mesma forma que as leis de Newton descrevem como a posição e a velocidade de um objeto mudam com o tempo,
A mecânica quântica também precisa da sua lei fundamental de movimento, uma equação que nos diga como o vetor de estado, o nosso psi, vai se comportar de um momento para o outro. E aqui está ela, a famosíssima equação de Schrödinger. Isso aqui é basicamente a segunda lei de Newton do mundo quântico. Do lado esquerdo, a gente tem a taxa de variação do estado no tempo, e do lado direito temos o operador hamiltoniano, o H, que representa a energia total do sistema, agindo sobre o próprio estado. Resumindo, a equação nos diz que é a energia do sistema que dita como o estado dele evolui. E o que essa equação nos conta é fascinante. A evolução do vetor de estado em si é perfeitamente determinística. Se conhecemos o estado agora, a equação de Schrödinger nos diz com exatidão qual será o estado em qualquer momento no futuro. O paradoxo é que esse estado, que evolui de forma tão certinha, só nos dá as probabilidades dos resultados das medições. É uma certeza na matemática que leva a uma incerteza na hora de observar o mundo. Agora, pode parecer que a gente está falando só de matemática abstrata, né? Mas essas regras, esses vetores, esses operadores, eles são a base de praticamente toda a tecnologia moderna que usamos. Vamos ver como? O progresso foi bem direto. Primeiro, os cientistas desvendaram essas leis. Depois, aprenderam a controlar os estados quânticos, a colocar átomos e elétrons em autoestados específicos, por exemplo. E com esse controle em mãos, foi possível criar tecnologias que antes pareciam pura ficção científica. O impacto disso no nosso dia a dia é gigante. Os lasers, que funcionam com base nos níveis de energia quantizados dos átomos, os transistores, que são o coração de todos os computadores, exploram o comportamento quântico dos elétrons, ressonância magnética, supercondutores e, claro, a nova fronteira da computação quântica. Todas essas revoluções são filhas diretas dessa teoria que parece tão estranha à primeira vista. E com isso, a gente termina onde começou, com uma ideia que desafia a nossa percepção. A mecânica quântica não é só um manual para construir tecnologia. Ela é um espelho que reflete uma realidade muito mais esquisita, probabilística e conectada do que a física clássica sequer imaginou. A questão que fica no ar não é se a teoria está certa, ela está, mas sim, o que as verdades estranhas que ela nos conta realmente significam sobre o mundo.